Se você assistindo esse vídeo, você deve estar com dúvida do que pode estar acontecendo na sua CDI ou na sua TCI, ok? Você sabia que existia TCI? Tem muita gente que não sabe. Eu vou tentar explicar para vocês como identificar o defeito, como achar esse defeito e qual é a diferença, e você tentar descobrir na sua moto se ela é uma CDI ou se ela é uma TCI, que a diferença é muito grande, ok? Então tá, a CDI ela está instalada nas maioria das motos aí convencionais. Por exemplo, imaginar uma Falcon, uma Saara, uma Today, uma Bis, é tudo CDI, uma CRF, ok? Tudo CDI. Agora a TCI está em que motos? Tem motos da Yamaha e tem muita moto da Suzuki também que está saindo com TCI e motos importadas. A TCI você vai encontrar na XT600Z, você vai encontrar na YBR e você vai encontrar também, acho que na Phaser, eu acho que na Phaser também. E outras motos Suzuki também tem bastante e importadas aí. Eu vou falar qual é a diferença de uma da outra. Uma funciona com AC, ela é alimentada pelo estator, e a outra funciona com DC, ela é alimentada pela bateria. AC, corrente alternada, DC, corrente contínua. Então, vamos lá. Qual é a vantagem e a desvantagem delas? E qual é a diferença no aspecto de funcionamento? A CDI, ela precisa de alimentação do motor. Então, quer dizer, o motor tem que girar para alimentar ela. Então, vamos imaginar. Se deu partida na moto. Pum, a moto pegou. O motor tem que dar umas 2 a 3 voltas para poder gerar uma tensão nessa bobina, e essa bobina alimentar a sua CDI para que ela comece a calcular os pulsos e mandar faísca na bobina de faísca, ok? Essa bobina grande é conhecida como bobina de campo. A TCI ela já funciona super diferente. Quando você vira a chave, ela já está alimentada, ok? Quando você bate no motor de arranque, ela liga a moto instantaneamente no primeiro giro do motor, por causa que ela já está alimentada pela bateria, ok? Então ela é muito mais simples e muito mais fácil, e tem um controle melhor até do ponto do motor por estar ligada direto à bateria, ok? Então essa é uma vantagem que a TCI tem em cima da CDI, ok? Agora vamos falar da desvantagem, ok? A CDI ela é algo mais bruto, ok? Se você ficar sem bateria, você empurra a moto numa ladeira, a moto vai pegar. Você pode empurrar essa moto sem bateria por dias e você vai fazer a moto pegar, a moto vai andar, ok? Agora, a TCI não. Se você ficar sem bateria, sua bateria descarregar por um alarme, alguma coisa assim, simplesmente a moto não vai pegar, ok? A CDI, você pode carregar sua moto com qualquer carregador, em qualquer oficina, e tudo bem. A TCI não. A TCI, se você chegou na oficina, o cara plugou aquele carregador velho dele lá, aquele carregador não manda 12 volts, ele vai mandar uns 15 volts, ok? Quando ele plugar na bateria, aquela tensão vai elevar. Se a bateria estiver zoada, principalmente a tensão vai chegar lá em cima. E se essa cara aqui, ó, essa menina aqui, passar de 14, ok? 0,8 volts, ela queima. Se ela passar de 14,8, ela queima. Então, quando você levar a sua moto, se ela tiver essa TCI no mecânico, sempre carrega a bateria fora da moto, entendeu? Ou com a chave da moto desligada. Se você ligar a chave com o carregador, vai queimar sua TCI. Eu falei com um cara que mexe só com CDI, ele me orientou a não fazer isso. Eu queimei uma, não desse jeito, mas para orientar vocês a não fazer, ok? Outro problema aqui que pode acontecer fácil: se o seu regulador de tensão estiver danificado e mandar tensão a mais, você pode queimar ela. Teste do regulador de tensão. O regulador de tensão não pode passar de 14,10. Essa aqui não precisa nem de regulador de tensão, nem de carga da bateria, não precisa de nada, ela vai funcionar, ok? Vamos imaginar que a sua bateria está danificada, está viciada. Também pode induzir uma tensão mais alta aqui e acabar forçando ou queimando a sua TCI, okay? Então isso aqui é algo mais tecnológico e por isso é algo um pouco mais chato, né? No quesito de tem que estar tudo certinho, cara, na sua moto, principalmente essa parte da elétrica. Nessa aqui não. Essa aqui pode uma moto de trilha usaria uma CDI por questões, né, de a chuva, a água, pá, intempéries, não sei o que. Os caras usam a CDI por ser mais brutona, ok? Essa usa transistor e essa usa descarga de capacitor, ok? Conforme vai girando aqui, ela carrega um capacitor e essa bobina é a bobina de pulso, essa bobina menorzinha é a bobina de pulso, ela manda um pulso, ela descarga na faísca aqui e manda a faísca. A bobina
de faísca, da CDI, ela tá ligada direto no negativo. E da CDI vem um pulso positivo por aqui, ó. Vem um pulso positivo por aqui, ok? E manda faísca na bobina, ok? Alimenta a bobina que manda faísca. A TCI não. A TCI, a bobina está ligada no positivo. A bobina está ligada direto no positivo. O positivo está vindo aqui direto, ó. E a TCI, ela manda um pulso negativo. Olha que estranho, ela é inversa. Ela manda um pulso negativo, ok? Para cá. E aí gera faísca aqui. Essas bobinas, se você trocar, você queima, ok? Porque a bobina da TCI, a resistência dela é, vamos imaginar, 4.8, né, 80 ohms. A bobina da CDI é 0,40 ohms. Olha a diferença, okay? Olha a diferença de resistência, que é muito baixa, é quase um curto-circuito. Se você trocar, né, querer adaptar de outra moto, certifique-se que a resistência é a mesma, ok? Aí, vamos lá. Fala, Leandro, é o seguinte, como eu vou fazer, no caso, a descoberta para ver se a minha moto está boa ou não? Primeiro você tem que abaixar o manual de serviço da moto. Manual de serviço, moto, pá, põe o modelo da sua moto na internet, vai aparecer. Lá mostra como medir essas bobinas aqui, ó. Qual é o valor que tem que dar na bobina de campo, na bobina de pulso e na bobina de faísca. Bobina de faísca tem a bobina primária, que você vai medir daqui a aqui, e bobina secundária daqui a aqui. Mesma coisa essa aqui. Só que essa aqui, a TCI, ela tem uma particularidade que ela não tem essa bobina de campo, ó. Ela só tem a bobina de pulso, ok? Então você vai medir a bobina de pulso e bobina de faísca. As duas estando boas, você testa o cachimbo. O cachimbo tem que dar de 10 a 5K, é padrão. Então você vai medir o cachimbo na escala do multímetro ohms, escala de 100K, o multímetro tem que dar de 10 a 5K, ok? A vela, para uma vela nova, nada disso funcionou, aí você troca a sua CDI ou a sua CDI ou a sua TCI, ok? Mas teste o cachimbo, que o cachimbo também dá defeito, a minha dica aí, ok? Como que eu queimei a minha TCI? A minha TCI eu queimei colocando bobina de CDI. Foi um erro, não sabia, por isso eu estou falando para vocês, e acabou queimando. Então a bobina tem que ser original para essa TCI, ela é chata. A CDI não, a CDI sua moto tá andando, a bobina pifou, qualquer lojinha que você chegar, de 3 que você testar, uma vai funcionar e não tem risco de queimar. Outro teste que você pode fazer na sua moto, que é do regulador de tensão, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Por exemplo, minha TCI queimou, eu descobri que a tensão estava vindo alta demais, ok? O cara falou para mim que a tensão podia estar vindo alta demais e queimou minha TCI, ok? Ou eu cheguei nessa conclusão. Se você está preocupado com isso, que deve estar preocupado, o que você deve fazer? Coloca a TCI nova lá, pluga lá, coloca o multímetro na bateria para medir tensão, põe a moto ponto morto, liga em marcha lenta, e aí você vai acelerando a moto aos poucos. Você vai ver que a tensão vai subir de 12 para 13, de 13 para 13,5. Quando chegar em 14, ela não pode passar de 14, cara. Não pode passar de 14. Se ela passar de 14, ela vai queimar a sua TCI de novo. Então, você tem que trocar o regulador de tensão se caso ela passar de 14. Se ela não passar, beleza, dá pra ficar de boa. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vi material desse na internet, espero ter ajudado vocês, ok? E a moto que a gente adaptou essa TCI foi numa Teneré com motor de XT, com o motor do XT, a TCI e a bobina da XT. Na Teneré, nada de chicote original da XT, eu quebrei minha cabeça na internet tentando bolar um jeito de ligar aquela TCI da maneira mais prática possível. Você tem uma moto velha ou uma moto nova, quer fazer uma adaptação, quer saber ligar, eu vou colocar o esquema de ligação da TCI da XT-E, XT600E, eu vou colocar o esquema de ligação dela. Tipo, eu quero ligar a moto, não tem o chicote original, vou ligar, esse é o esquema de ligação da XT. As outras podem seguir o mesmo padrão. A cor de fio da Yamaha é padrão, a cor de fio que ela usa. Então você vai poder usar esse mesmo esquema que eu vou colocar para vocês verem agora, ok? É isso aí, galera. Mais perguntas, mais alternativas aí, ou mais outros módulos de testar, você vai encontrar nos nossos colegas aí do YouTube, que também tem muita coisa a ensinar. Valeu, pessoal, é isso aí. Dá uma curtida e é nóis.